Medite na palavra. Não saia daqui em busca de outra coisa o tempo inteiro, como se fosse beija-flor desse que agora há pouco voava aqui sobre a minha cabeça. Que pega um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, um pouquinho daqui, um pouquinho dacolá, sempre de maneira muito rápida, sem refletir. Você não é beija-flor. Reflete, busca a palavra, pega a sua Bíblia, medita na palavra de Deus, pensa na palavra de Deus, pensa na palavra de Deus. Se transporta para dentro da história, fica tempo com Jesus, escuta o que Jesus Cristo está falando na palavra. Faz uma imersão na palavra. Fica tempo lendo outra vez, medita em cada palavra. Nós somos tentados a não pararmos para meditar na palavra, especialmente naquelas histórias, naqueles escritos ou relatos de histórias que são muito conhecidas. É muito conhecido, eu já sei sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Estavam lá as pessoas com fome, Jesus então orou e pediu que trouxessem lá os pães e os peixes, e então ele multiplicou. Como ele multiplica! Traga o seu pão e o seu peixe ao Senhor, traga o seu sobrenatural e receba o sobrenatural do Senhor. Olha, o Senhor multiplique, o Senhor abençoe. E todos nós nos fazemos sabedores porque já ouvimos tantas e tantas e tantas vezes. O que eu e você muitas vezes nos esquecemos é que a palavra do Senhor se renova, que o nosso entendimento, sendo guiado pelo Espírito Santo, ele se renova. Quando a palavra de Deus nos ensina a meditar na palavra, é se demorar na palavra. Há pessoas ignorantes que elas não se dão conta do que significa se demorar e meditar na palavra. Elas confundem as coisas, elas misturam com meditações mundanas, com meditações que não condizem com o Espírito de Cristo. Elas confundem, elas misturam com o espiritismo, elas são bem perdidas. E muitas vezes, quando nós falamos sobre mergulhar no texto, sobre fazer imersão no texto, sobre ficar tempo com os personagens que o texto bíblico nos orienta, elas confundem as coisas. Até mesmo nos acusam de estarmos misturando a palavra de Deus com a prática de meditação que não corresponde ao cristianismo, à nossa fé. Pessoas apressadas em fazer julgamentos, sem parar para entender o que está sendo proposto no meditar na palavra de Deus. Se debruçar é entrar no texto, parar e ficar ali no texto, estudar o texto, comparar textos com textos, pesquisar a respeito do texto, mas é também se demorar na cena do que está acontecendo, prestar atenção em cada uma das palavras. Você já havia parado para perceber o que pode ter de diferente em cada uma destas palavras? Para te ensinar no dia de hoje, isso é meditar, isso é se demorar no texto. Tem um texto de Ellen White que ela diz que nós faríamos bem em meditarmos no sacrifício de Jesus por pelo menos 1 hora por dia. Meditar no sacrifício de Jesus por pelo menos 1 hora por dia faria bem. Cada um de nós fazermos esse exercício de meditar, de pensar, de trazer à memória o que temos aprendido na palavra sobre o sacrifício de Jesus, orar a respeito, louvá-lo, engrandecê-lo, buscá-lo, se demorar na cena, no significado do Calvário, no sangue que derramou na cruz, no sofrimento, desde o Getsêmani até a cruz. O que Jesus passara, quantas horas naquela noite, quanto sofrimento, quanta dor, quanta tristeza, quantos insultos ele recebeu, ouviu, sozinho.
Os seus próprios amigos, os seus próprios seguidores o abandonaram. Pensar em como Jesus se sentira, o que pode ter passado em seu coração, quais devem ter sido os sentimentos de Jesus, de solidão, pura solidão, porque todos fugiram, seus discípulos fugiram, negaram, mentiram. Isso é meditar. Isso é meditar na palavra de Deus. É se transportar para o texto, é estar na cena. O salmista diz para meditar na lei do Senhor dia e noite. É olhar para a vida, olhar para o que nos acontece, olhar para o que está à nossa volta e pensar em como se aplica a lei do Senhor a todas as coisas. A lei da vida, as leis que regem o universo, as leis que sustentam no espaço planetas, estrelas. Meditar sobre o poder de Deus é enxergar à nossa volta todas as oportunidades que nos são dadas para reconhecermos a glória e o poder de Deus. Isso é meditar. Isso é aplicar a mente às coisas do céu, é aplicar a mente na lei do Senhor, na lei da vida, na lei da manifestação da glória de Deus ao ser o mantenedor do mundo. Isso é meditar dia e noite. É aplicar em cada uma das coisas que nos acontecem o conhecimento que já temos do Senhor e buscando mais. Mas são muitas as pessoas que leem um texto como este, que diz de uma história comum, porque nós já contamos muito para as crianças, porque nós já ouvimos muito, porque nós já lemos muito. Então parece que não tem o que aprender. Parece que não tem mais o que buscar na multiplicação dos pães e dos peixes. Parece que já aprendemos tudo, já sabemos tudo. Nós não paramos para meditar e pensar. Mas por que Jesus dissera tal coisa? Por que os discípulos pensaram que precisaria de muito dinheiro para comprar comida? Eles não se davam conta de que estavam acompanhados de Jesus Cristo. Eles não imaginaram que Jesus Cristo tinha poder para providenciar comida para eles. Não se apresse de já fazer a aplicação imediata. Olha, Jesus tem poder para multiplicar crianças. Crianças, olhem como Jesus é poderoso. Vejam como ele pode multiplicar pães e peixes. Parem. Se aprofundem mais. Sim, Jesus tem poder para multiplicar, para nos abençoar em qualquer circunstância. Mas você se dá conta do que significa isso na experiência dos discípulos que andavam com Jesus Cristo e que não haviam entendido ainda? O que será que nós também, como seguidores de Jesus Cristo, também não entendemos e somos apenas repetidores daquilo que nós já ouvimos até aqui?